Olá, boa noite a todos. Eu sou o Luiz Fernando e hoje nós vamos ter uma demonstração de como utilizar os React Hooks. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Deixa eu colocar aqui no chat também. Opa, maravilha. Bom, vamos lá. Tem alguns nomes que parece que eu reconheço. Tem uma galerinha que eu acho que já voltou de outros dias, mas fala aí no chat quem é a primeira vez que está aqui, de onde vocês são, se vocês já trabalham na área, se vocês estão querendo migrar, se vocês já conhecem a EBAC, se vocês já participaram de algum outro webinar. Primeira vez, trabalha na área como Dev Júnior, legal. Primeira vez, Minas Gerais. Teresina, legal. Lusiânia. Transição de carreira. Floripa, Montes Claros. Oh, legal. Alguém já mexe com front-end e back-end ou não? Rio de Janeiro, não trabalho na área, está em transição de carreira, legal. Faculdade de Ciência da Computação. Primeira vez, eu estou há poucos meses como Front React Júnior, Curitiba, legal. Piracicaba, São Paulo, Montes Claros. Ou front-end pleno de Fortaleza, legal, Breno. Já tem mais uma pessoa aqui para compartilhar a experiência na área também, então. Mexe com ambos, porém back é mais desafiador. Sim. Depende do caso. Quem está acostumado com back acha front mais desafiador. Trabalho com C Sharp no back, né, Marcos? Trabalha 6 meses com Front React, legal. Oh, bacana. Bom, então, para quem ainda não conhece a EBAC e chegou aqui pela primeira vez, a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, e nós somos uma escola que oferece cursos de especialização, tecnologia também, mas tecnologia é uma das áreas. Especialização, graduação, nos formatos presencial, híbrido e online. Ah, a Renata não está conseguindo ouvir nada? Então não vamos deixar ela sem escutar. Vamos ajudar. Se der problema para alguém, é só seguir a instrução que eu vou dar para ela. Beleza. Então, para quem tiver dificuldade em qualquer momento da apresentação, se tiver algum problema, sinaliza no chat que está com problema e tenta sair e entrar na sala. Aí é só dar um aviso para a gente, se tiver dado problema para todo mundo. Ah, Jacareí, Nova, que legal, Gabriel. Bom, vamos lá. Se você quer ingressar em uma área de carreira onde você pode receber um salário de até 11 mil reais, dependendo do local, né? Tem lugares que você pode receber mais, pode receber um pouquinho menos, dependendo do seu nível de senioridade, mas é uma carreira que oferece excelentes oportunidades no mercado. Hoje eu vou apresentar para vocês a oportunidade de dar o pontapé inicial para vocês mudarem de vida, usando o nosso curso de desenvolvimento front-end do Zero ao Pro. Eu vou colocar o link do cursinho aqui no chat para vocês. Beleza. Durante o dia não, né? Durante a noite, durante o evento, vocês vão ter acesso a uma oportunidade. Para quem já está curioso, vai aparecer vai aparecer um botãozinho para vocês aí agora. Aí, se vocês estiverem curiosos, vocês já podem dar uma conferida e eu vou explicar sobre essa telinha que vocês clicaram daqui a pouco. Maravilha. O grande diferencial do EBAC é que nós não apenas vendemos cursos, mas a gente oferece a oportunidade para os nossos alunos de alcançar os seus sonhos e dar início a uma carreira de sucesso. Justamente por causa disso, os nossos professores são profissionais com destaque na área e o conteúdo do curso ele é direcionado para um aprendizado na prática. Você vai contar com um time de tutores super qualificado. Opa, não era para eu ter clicado ainda. Você vai contar com o nosso time de tutores super qualificado para te ajudar nas suas atividades e tornar o seu aprendizado ainda mais fácil.
E esse curso que eu estou oferecendo para vocês hoje vai ajudar vocês a darem os seus primeiros passos rumo a uma carreira de sucesso para quem está ingressando na área agora e para quem está querendo migrar, já tem algum conhecimento de back-end ou de programação, vai conseguir direcionar o seu foco para o desenvolvimento de front-end. Você vai aprender a estruturar páginas com HTML, estilizar com CSS, implementar funcionalidades para tornar a página mais dinâmica usando JavaScript, jQuery e alguns frameworks como o React, Angular, Vue, entre outros. Você vai se tornar um desenvolvedor front-end com conhecimento aprofundado acerca da interação entre usuário e site e vai saber tudo sobre a otimização de experiências. E tem mais. Todo mundo que fizer matrícula em qualquer curso de EBAC está recebendo, por tempo limitado, um mês de curso gratuito na IF English Live. A IF English Live, ela tem um curso que é certificado e reconhecido internacionalmente, dá para vocês acesso a 16 níveis de inglês e tem curso de nivelamento. Então, para quem já clicou, já deve ter visto essa telinha, nós estamos oferecendo esse curso por 50% de desconto. E quem clicar nesse botão inscreva-se não vai fazer a matrícula automaticamente no curso. Vocês só estão sinalizando que vocês têm interesse nesse desconto e a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter com relação ao conteúdo. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida também podem escrever aí no chat. O que eu puder responder agora eu já vou respondendo. E vamos lá, já falei bastante sobre EBAC, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos receber o Vitor Alencar. Ele é um engenheiro de software sênior que adora compartilhar conhecimento e dar palestras e ajudar outros desenvolvedores. Atualmente, ele trabalha e mora em Berlim, Alemanha. Hoje, na TaxFix, eu não sei se eu falei certo o tax, não sei se é assim, que é imposto em inglês, né? TaxFix, ele ajuda milhares de pessoas a controlar suas vidas usando o seu dinheiro de forma inteligente. Vamos dar as boas-vindas agora para o Vitor. Pera. Acabei de receber a mensagem. Nós tivemos um probleminha, caiu a conexão dele e ele já está retornando. Enquanto a conexão do Vitor volta, essas coisas acontecem ao vivo, vamos conversando mais aí no chat. Estou vendo que tem gente que é nova na área, tem pessoas com experiência já em back-end. Vamos ver, Renata já está escutando a gente de novo? Também é novo, começou em outubro na área, legal. Enquanto o Vitor volta, para quem não me conhece ainda direito, né, eu também vou me apresentar. Eu sou Luiz, eu trabalho com programação já há mais de 14 anos, quase 15 anos. Eu já trabalhei com desenvolvimento front-end, back-end, desenvolvimento de jogos, entre várias outras coisas. Então, é por isso que eu estou aqui. Como eu já tenho uma bela visão do mercado, sou um facilitador para transmitir o conhecimento para vocês. Parece que a conexão do Vitor voltou. Vamos receber o Vitor agora? Opa, boa noite, Davi. E aí, Wagner, tudo bem? Vamos ver se a conexão do Vitor voltou. Opa. Alô? E aí, Vitor, boa noite. Boa noite. Desculpa aí, caiu exatamente agora. Acontece. Acontece ao vivo. Na hora que eu te chamei, eu vi que você não estava aqui na sala, eu fiquei, opa, aconteceu um acidente, aí eu olhei para o lado na hora que você mandou a mensagem. Mas beleza. Pessoal, eu vou deixar o Vitor com o domínio agora do palco. Ele vai conduzir vocês nessa demonstração. Se vocês quiserem tentar acompanhar o que ele está fazendo, vocês podem acompanhar, mas eu recomendo que nesse primeiro momento vocês assistam, prestem atenção no que ele está fazendo. Se tiverem dúvidas, eu vou estar aqui no chat com vocês, separando as dúvidas para a gente respondendo pontualmente. E esse vídeo ele vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube. Então não precisa se desesperar, ter pressa para acompanhar agora ao vivo, que vocês vão conseguir acompanhar depois, no tempo de vocês, através do nosso canal. Beleza? Pode assumir, Vitor. Qualquer coisa é só me chamar que eu volto aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá. Eu acho que está compartilhando já.
Você me avisa aí. Perfeito. Então, galera, vamos lá, né? Eu não sei. Então, para quem está aí no chat hoje, todo mundo seja muito bem-vindo, né? Eu vou estar dando uma introdução bem prática sobre React Hooks. A gente já vai estar utilizando num mini projetinho, certo? Quem já assistiu algumas das minhas aulas vai ser mais ou menos uma continuação delas, então a gente vai estar, como já foi falado, esse projeto ele está no meu GitHub, né? Se você quiser me seguir no GitHub, eu vou mandar um link aí depois, né? E vai ter todo o conteúdo gravado lá, então não se preocupa que link vai ter. E o que a gente vai fazer hoje, eu vou estar navegando aqui com vocês na aplicação. Essa aplicação que eu trouxe hoje é um exemplo muito... tá bom, vamos ver aqui. Estão pedindo Dark Mode? Eu vou colocar o Dark Mode. Mas então, a aplicação de hoje Hoje a gente vai estar navegando na API do GitHub, tá certo? E eu trouxe um projeto bem simples que ele, basicamente, ele vai renderizar, né, usuários do GitHub. Então, eu tenho até a versão final de como é que esse projeto vai ficar no final das contas, tá certo? A gente vai estar... deixa eu abrir ele aqui de novo. A gente vai estar trabalhando desde o comecinho, assim, explicar como é que funciona o pensamento por detrás do hook, né? Até o final, que a gente vai estar utilizando vários hooks aí para criar os nossos próprios hooks em sequência. E essa aqui é mais ou menos a versão final do que a gente vai estar fazendo hoje. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas o código vai estar, então não se preocupa que, no pior dos casos, eu vou explicar tudo, né? E esse aqui seria a versão final do código, né? Vamos dar aqui uma renderizada só para ver como é que isso aqui vai ficar no nosso localhost, certo? Então, se eu vier aqui botar o meu username do GitHub e apertar para buscar, ele vai me trazer as minhas informações do GitHub, usuários, repositórios. Se eu botar outro usuário aqui, ele vai renderizar também. Se eu botar um usuário que não existe, ele vai me dar um erro. Então, a gente vai trabalhar basicamente com essa ideia, né? E vamos lá, vamos voltar aqui para o comecinho, tá certo? E eu quero explicar para vocês. Eu não sei como é que está o nível de todo mundo quanto a React e Hooks, então eu não vou explicar exatamente o que são Hooks, eu vou mais mostrar na prática como é que funciona o pensamento por detrás deles, tá certo? Então, assim, nessa aplicação aqui, galera, a gente tem alguns componentes, certo? Tem esse app que vai estar lidando com a lógica inteira da aplicação e, basicamente, a gente vai estar se preocupando com esse user info, tá? Eu não quero que vocês se preocupem com o resto porque é só boilerplate, é só para ter uma interface bonitinha. E outra coisa que a gente tem muito importante é um service que eu criei, que está conectando com a API do GitHub. Ele está utilizando o fetch para fazer o request das informações e ele está me respondendo um JSON, beleza? Basicamente isso, eu criei alguns utilities aqui, mas a gente provavelmente nem vai precisar utilizar todos eles. E tem a versão final. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? A gente vai começar a modificar a nossa aplicação agora para que ela consiga mostrar, né, ali a interface do usuário, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou começar a mexer nesse user info, porque ele é o responsável por me mostrar essa string aqui, start here, certo? Então, pelo que eu vejo, ele recebe um username, que é esse username que eu estou digitando aqui em cima, e por enquanto ele não está me retornando nada, e a gente quer que ele retorne um usuário do GitHub, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu sempre gosto de começar com uma verificação bem básicazinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é se não houver um username, né? Se não houver um username, a gente tem que se preparar para isso. Então, eu vou colocar aqui, se não houver um username, certo? Eu vou retornar para o meu usuário. Ele tem que submeter algum usuário, né? Bom, e aí, outro estado que eu posso ter na minha aplicação, então eu posso vir aqui, se eu tiver outro estado, por exemplo, se eu não tiver um user, que eu vou explicar já já, que user é basicamente o que vai vir do GitHub, ele vai vir esse objeto user, eu vou querer mostrar algo, né, que está como se estivesse carregando, como se estivesse esperando para algo acontecer. Então, eu já tenho um componente pronto que eu chamo de user fallback, tá certo? Então, ele está aqui na minha
lista de componentes. É literalmente como se fosse um user vazio só para que eu possa mostrar na minha UI que eu tenho algo para renderizar, tá certo? Então eu vou utilizar ele aqui. Tá bom? E aí, esse user fallback, deixa eu vir aqui, deixa eu botar para ele importar. Eu acho que tá certo. Enfim. Ele vai receber o meu username como parâmetro, tá certo? E eu vou passar exatamente esse username que está sendo passado para esse componente que está vindo de um formulário, tá bom? Então, depois disso, eu acho que eu chego mais ou menos no meu estado final, né? Que é, então, se eu tiver um username, né? O que eu acho que faltou. Se eu tiver o username, se não estiver carregando, se eu tiver um usuário, eu quero que ele mostre o componente ali para eu visualizar o usuário. Então, eu chamei esse componente de userView. E esse userView, ele não recebe o username, ele recebe o usuário inteiro. Então, eu chamei de user e aqui eu vou colocar ele como user, tá certo? E tudo isso aqui vão ser returns, né? Show de bola. E a gente pode se livrar desse retorno aqui. Agora, o que a gente vai ter de fazer? A gente vai ter que começar a criar o estado desse componente para que user exista, né? Como a gente está utilizando aqui, o VS Code já está falando que ele não existe, né? Então, a gente tem que criar. E eu vou usar o user state do React, né? Para criar esses estados. Então, aqui, só para facilitar, eu vou começar o meu usuário como vazio, certo? Eu vou chamar ele de user aqui. E eu vou ter um set user, tá certo? O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, o user state no React, ele é o encarregado de controlar o estado da aplicação. Eu posso setar valores para ele e eu posso carregar valores dele, tá certo? Então, quando eu der um set user, eu estou setando dados para essa variável que eu acabei de criar, user. E quando o segundo parâmetro ali, o user, é justamente o valor atual dessa variável, tá certo? Aqui é a inicialização, então é como a gente utiliza. Eu poderia importar junto com o React, mas só para ficar um pouco mais fácil, eu coloquei react.userState. E o valor inicial do meu usuário vai ser nulo, tá bom? Então, beleza. O que eu preciso fazer aqui? Agora eu preciso conectar com a minha API e utilizar o username que eu vou digitar para carregar os dados do user e setar esse usuário aqui, beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso através de um side effect, ou seja, eu vou utilizar um outro hook para controlar requisições, né, na minha aplicação, controlar de forma funcional aí o meu side effect. E para isso, o React dá um hook para a gente chamado user effect, tá certo? Eu posso vir aqui, user effect, tá? Ele vai me retornar uma função aqui de callback, que a gente vai estar utilizando aqui. E, basicamente, a maneira que o user effect funciona, a gente vai performar todos os nossos side effects, ou seja, as requisições de API, mudança no disco, essas coisas aqui, tudo são side effects, né? Dentro dele, e no final a gente pode utilizar algumas variáveis para ter o controle dele, para saber quando ele deve ser ativado ou não. Por padrão, ele vai, pelo menos, assim que esse componente for renderizado, ele vai ser chamado, mas a gente pode ter o controle disso também, tá certo? Então, eu vou botar aqui, novamente, eu vou fazer essa verificação, se o username não existir, eu não vou perder meu tempo, eu vou só dar um return, porque esse side effect não deve ser ativado, tá certo? Então, se eu não tiver um username na minha aplicação, se não tiver um username aqui, eu não quero que a minha API seja requisitada, tá certo? Se não, eu vou dar um return aqui,
e eu vou chamar a minha API. E aí eu tenho um fetch GitHub user, que foi a função que eu criei, tá certo? Você não precisa se preocupar, depois eu posso mostrar exatamente como é que ela está funcionando, se você não viu. Mas basicamente ela recebe o meu username, né? E ela vai me retornar uma promise. E aí nessa promise eu posso ter dois estados, né? Eu posso ter o erro, o sucesso e o erro. Então, quando eu receber data, né? Eu vou chamar de user data aqui, tá bom? Mas você pode botar o nome que você quiser. Eu vou simplesmente dar um set user, passando esse user data. Tá bom? Não sei se vocês viram, mas aqui agora, nesses dois colchetes, né? Eu acho que é colchete. Ele ficou amarelo. O S-Lint, né? Ele dá várias informações para a gente. Uma delas é o seguinte: existe uma dependência desse hook do useEffect que não foi declarada, né? Porque o que acontece? O React está conseguindo identificar aqui que a gente quer que esse hook rode toda vida que o meu username for modificado. Então, para ter o controle disso, né, eu preciso adicionar aqui. E eu posso vir só aqui, e como Quick Fix ele já vai adicionar para mim, né, o username. E o que significa isso? Significa que toda vida que algo na minha aplicação modificar o valor dessa variável do username, esse efeito, esse user effect, ele vai ser ativado novamente. Então ele vai rodar novamente, vai fazer um outro request e vai trazer esse usuário para a gente, tá bom? Que é exatamente o que a gente quer. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, vamos recapitular do que foi feito até então. A gente criou um state local para definir o nosso usuário. A gente está rodando um side effect, garantindo que ele só vai rodar se houver usuário, né? Ou, no caso aqui, um username. Depois, se houver um username, a gente está chamando a promise, passando esse username e setando o usuário, tá bom? Se não existe usuário, o que a gente vai ver aqui é submit user. Se, no caso, username, né? Se não houver um usuário, né? Se houver username, mas não houver um usuário, a gente vai ter o nosso fallback, que é o componente que vai mostrar que tem algo carregando. Se houver o username e o user, a gente vai retornar agora esse componente chamado userView, que vai receber como parâmetro o nosso user, tá certo? Vamos testar aí, vamos ver se quebrou alguma coisa. E aí, eu digitei alguma bobagem aqui, né? E você vê aqui que ele já retornou o estado correto, que é esse user fallback. Vamos reiniciar aqui a página para o estado inicial. Nosso, exatamente. Se alguém não entender nenhum dos termos que eu estiver utilizando aqui, podem perguntar, tá certo? Não fiquem com medo. Se eu estiver falando rápido, vocês podem pedir para falar devagar. Vão mandando feedbacks que eu estou lendo aqui o chat, então fiquem à vontade aí para mandar as perguntas. Se der tempo, eu respondo. Senão, no finalzinho aqui, a gente pode tirar todas as dúvidas, tá certo? E não se preocupe se estiver muito básico agora. Daqui a pouco a gente vai aumentando o conhecimento aqui, vai modificando isso aqui. E se tiver muito rápido, você me avisa também. Então, vamos testar agora, chamar algum username, né? Vitor M. Alencar é o meu username no GitHub, né? E eu acho que exato. Ele trouxe alguma coisa aqui, eu acho que eu tinha errado o meu nome, por sinal. Mas tudo bem. Então aqui ele está retornando para a gente, né? Alguma coisa já. Deixa eu ver aqui. Certinho. Pronto. Então, com isso, a aplicação ela já está retornando alguns estados, né? Só que qual é o problema? Vamos tentar pensar aqui o que pode acontecer caso eu precise agora retornar um erro, né? A nossa aplicação ela não está completa ainda, né? Se eu colocar o nome de alguém que não exista, sei lá, vamos tentar fazer isso aqui. O que acontece? Ele vai renderizar alguma coisa aleatória aqui, né? E aí, não é bem isso que a gente quer, né? Então, não tá tão legal assim, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer agora, né? Primeiro, eu vou ter que agora lidar com erros. E erro é um estado de aplicação. Então, eu vou vir aqui e eu vou criar um novo estado.
E aí eu vou criar um state novo aqui, né? Eu vou chamar de erro. E aí, o que acontece? Com esse state, agora, eu vou tentar controlar quando a minha aplicação pode retornar um erro ou não, tá? Então, eu vou até voltar aqui um pouco atrás, eu vou fazer esse if aqui, e agora se houver um erro, eu quero que ele retorne, eu vou criar um componente super basicão, galera. Vai ser só essa div mesmo, e aí eu vou falar erro, e eu vou imprimir esse erro, tá bom? Não vamos precisar mais do que isso, certo? E agora eu tenho que atualizar o meu if else aqui, para ele refletir, tá certo? E aí, deixa eu só verificar se está tudo correto. E aí a gente vai agora setar um erro aqui no caso do... no caso de que se eu tiver um erro na hora do retorno da promise, né? Então, a gente tem dois estados dentro da promise, né? Tem o estado de resolved e rejected, né? Então, eu vou... Se acontecer algum problema aqui, né? A gente tem que trazer outro estado agora, né? Que vai ser o rejected, tá certo? Então, eu vou falar aqui erro. Se houver algum erro, eu vou dar um set erro passando ele. Vai ser simples assim, beleza? E aí, a gente pode até simplificar esse cara aqui também, só por enquanto. Bom. E aí, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, né? Vamos só conferir novamente aqui se eu não estou complicando alguma coisa. Deixa eu ver aqui, acho que está tudo certo, não tem nenhum problema que eu esteja vendo. Então, vamos ver o que aconteceu agora, galera. Então, se eu vier aqui agora e colocar um nome absurdo, ele vai dizer erro user not found, tá certo? Caso eu digite um nome que exista, ele está trazendo o meu usuário do GitHub, tá certo? E por enquanto tá legal, por enquanto é ok, eu acho que dá para entender bem, né? Acho que dá para ter uma noção mais ou menos ali do que a gente precisa fazer. Porém, a gente pode melhorar esse código um pouco mais, né? Por quê? Porque... E se eu quiser modificar agora para... Eu não estou gostando muito desses ifs aqui, certo? É um negócio super complicado. Eu acho que se adicionar outro caso aqui que ele não seja claro para o usuário, vai ficar uma salada mista, não é algo que eu quero botar em produção. Então, assim, a ideia está aqui, a ideia inicial está aqui, mas a gente pode dar uma melhorada nele. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável agora, que ela vai meio que controlar o status da minha aplicação, né? O que seria uma promise? Então, aproveitando que a gente está aqui, né? A promise é basicamente quando você executa um código que ele não vai te responder na mesma hora, né? Por exemplo, esse fetch GitHub user, ele precisa conectar com a API lá do GitHub, né, o servidor do GitHub, e retornar para que eu tenha um resultado. Então, quando eu chamo uma promise, o que acontece? Eu tenho alguns estados. Eu executo esse código, né? E aí, quando ele retorna, eu posso ter dois estados possíveis. Ou seja, quando esse código for executado e me retornar algo depois, ou ele pode ter um sucesso, que aí ele vai entrar nessa primeira função que eu criei, chamado set, que está aqui recebendo o user data e fazendo o set user, ou ele pode me trazer um erro, que seria a segunda função, onde a gente está setando o nosso erro aqui, tá certo? Então, basicamente é isso. Então, pense em prompts como se fossem funções, que elas vão ser executadas um pouco mais lá na frente, né? Você aciona ela aqui, ela vai fazer alguma execução de código, e lá na frente é que ela vai te dar a resposta, não imediatamente, tá certo? Então, voltando aqui um pouco para o código, a gente pode dar uma melhorada e trazer isso para deixar um pouco mais idiomático, né? O que a gente pode fazer?
Eu não estou gostando muito desses ifs, vamos começar mudando eles, tá certo? Para isso, eu vou criar outro estado, e aí esse estado aqui, eu vou chamar de status. Né? Por que status? Porque eu vou pensar agora na minha aplicação quais são os possíveis estados que eu vou ter dentro desse componente, tá certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui status, e eu vou dar um set status. E aqui eu vou botar o estado inicial. O estado inicial eu vou dizer que é esperando. Acho que é só com D. E aí eu vou chamar ele de idle, porque idle é como se fosse aguardando, parado. Tá certo? Agora eu tenho que traduzir esses estados dentro da minha aplicação. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um enter aqui. Eu vou começar mudando esses status dentro do meu user effect. Por quê? Porque é ele que chama a minha promise. Então, o status inicial da minha aplicação começa com idle, porque é o padrão, é o que eu estou iniciando aqui, tá certo? Mas assim que ele entra no user effect, ele vai começar a processar alguma coisa, né? Então, eu vou mudar ele aqui para pending. Então, set status. E aqui eu vou colocar como pendente, né? E aí... acho que só tem um dele. Mas enfim. E depois, quando eu tiver o resultado da minha promise, né? Eu vou ter um outro status que é resolvido, né? Então eu vou dar um set status aqui. Eu vou dizer que agora ele está resolved, que é resolvido, tá bom? Caso exista algum erro, agora dentro da minha promise aqui, na parte de erro, onde eu estou setando o erro, eu vou dar um set status e vou passar rejected. Dizer que essa minha requisição ela foi rejeitada, tá certo? Para garantir a aplicação, né, assim, que eu não vou ter overlap de erros e tal, eu vou zerar todo mundo sempre que eu iniciar esse user effect. Então, eu vou dar um set erro aqui como null, eu acho. Vai ser null. E eu vou dar um set user também, né? Null. Beleza. O que eu estou fazendo aqui, galera? Então, assim que esse componente for renderizado, ele vai acionar esse user effect, tá certo? Esse user effect ele verifica se eu tenho o username e ele sai da função caso eu não tenha. Ele escreve ali meu status de usuário, né? Aqui vai ser user. De usuário e erro para garantir que esses status sempre vão começar limpos, né? Depois ele seta meu status como pendente. Por último, ele vai chamar uma promise, tá? E aí, caso a promise retorne, ele seta meu status para resolver e rejected. Beleza, Vitor, mas por que tu fez tudo isso? Assim, onde é que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar exatamente agora. Eu vou criar uma representação dos status aqui, para que a gente possa exibir somente o status que interessa na hora que ele interessa. Então, a gente pode usar um switch case, por exemplo, certo? Nesse switch case, a gente vai utilizar o nosso status, porque agora a gente pode confiar nele, né? E aí a gente vai estar utilizando os mesmos que eu criei. Então, assim, primeiramente a minha aplicação vai começar como idle, não é isso? E olha só, qual é o meu status idle? Meu status idle é esse daqui, é quando eu não tenho o username. Então eu posso só puxar isso aqui e dizer o seguinte, retorna submit user, tá certo? Perfeito. E aí eu posso ter agora outro estado da aplicação, que eu vou chamar de pending. Tá bom? E nesse pending, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o meu fallback. Por quê? Porque o fallback aqui, ele é quando eu estou carregando algo, mas eu não tenho a resposta da minha promise ainda. Tá certo? Então, é exatamente o que eu tinha aqui. Tá bom? E eu tenho mais dois status. Então, eu posso ter agora o resolved. Tá certo?
E aí, no meu resolver, é justamente o meu último status aqui, onde eu retornava o meu usuário, ou seja, eu chamei a minha promise retornou um usuário, e agora eu posso apresentar esse usuário dentro da minha UI. Caso eu tenha uma rejeição, eu posso mostrar um erro, né? Então, exatamente esse erro aqui que eu verificava no começo, eu vou simplesmente dizer, olha, me retorne um erro, tá bom? E agora eu posso ter o caso padrão, né? Que é, caso nenhuma dessas ações existir, eu posso avisar o meu usuário, eu posso jogar um erro dizendo assim, olha, esse status que você me deu, ele é make undefined, ele não existe. E o porquê que isso é bom? Porque agora a gente pode deletar todo esse código aqui, tá certo? E a nossa aplicação, teoricamente, deve continuar funcionando, tá bom? Então, se eu salvar aqui e voltar, o comportamento não mudou, mas agora fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo por debaixo dos panos, né? Então, olhando aqui o que está acontecendo, eu tenho possíveis estados. Se eu quiser agora adicionar um outro estado, eu posso vir aqui e já entender exatamente onde a minha aplicação ela está sendo, qual parte da minha aplicação está sendo renderizada e quando, né? Outra coisa que a gente pode fazer é começar a tratar esses estados como se fossem objetos, tá? Mas isso aqui é lá na frente. Então, assim, deixa eu perguntar para vocês. Até aqui, vocês entenderam? Tá tudo tranquilo? A gente pode estar evoluindo esse código mais e mais e mais e mais, tá certo? Então, o que tá agora está muito mais fácil de ler. Nosso código está com menos bugs, né? E fica muito mais fácil de utilizar. E se você parar para pensar, uma das primeiras coisas que eu posso estar melhorando aqui, que está me deixando incomodado, eu não gosto muito de fazer switch case e colocar strings. Por quê? Porque caso você tenha um typo, por exemplo, como se eu errasse um S aqui, eu encontraria um bug, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu tento criar algumas constantes para substituir, para que a gente possa representar esse status. Então, eu vou colocar aqui, agora, eu vou criar uma variável, que vai ser uma constante, porque eu acho que ela não vai mudar. E constante eu gosto de botar com maiúsculo, então eu vou chamar de request status. Se a gente for parar para pensar, na verdade, idle, pending, reject, resolve é o status da minha request, né, da minha requisição para o GitHub. Então, vou meio que mapear, né? Eu vou colocar elas aqui, tá certo? Eu acho que eu já tenho até esse código pronto para a gente não demorar. Eu não sei de quanto tempo eu estou aqui. Exato. Typo em inglês é quando você comete algum erro, né, de digitação. Se eu falar muitas coisas em inglês, vocês me desculpem, porque com o tempo eu fico misturando na cabeça mesmo, tá? E a gente pode estar substituindo, né? Então, aqui, no lugar de ser setStat, eu posso chamar o meu request ponto pending. Aqui eu posso chamar request status ponto resolved. Ponto rejected. Exatamente. Eu já moro aqui só como o Luiz falou no chat, eu moro na Alemanha já faz 4 anos, né? Então, como a comunicação padrão é inglês, às vezes é comum utilizar esses termos e não me tocar aqui, na verdade, eles são termos em inglês, né, pessoal? Mas tudo bem, vocês me perdoem. E aqui, o bom é que agora a gente pode estar reutilizando, né, todos os nossos status aqui dentro do nosso switch case. Olha que legal, olha que bacana. Então, a gente tem o nosso resolver aqui, que eu vou trocar. E aí, rejected também. E deixa eu ver se faltou mais algum. Acho que faltou... Esse aqui não era o pending, esse aqui era o idle. Então, o pending vem para cá. Perfeito. Então, novamente, a aplicação continua funcionando, mas a gente pode melhorar isso bastante, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer agora é começar a combinar alguns hooks, né? Se você
conhece React, já você vai perceber que isso aqui está parecendo muito com uma coisa que a gente já conhece, o famoso Reducer, né? Então, quem já mexeu com Redux, por exemplo, está notando aqui um padrão, já sabe mais ou menos onde é que eu vou chegar. E aí, o que a gente pode fazer, na verdade, a gente pode ir um pouco mais além, né? A gente pode tratar o nosso dado aqui como um Reducer, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a complicar um pouco. Luiz, quanto de tempo eu tenho aqui ainda? Porque aí eu posso ver mais ou menos como é que eu vou chamar a aplicação. Porque das duas, ou eu posso mostrar logo o exemplo final e ir explicando, ou a gente pode fazer um passo a mais, que eu acho que talvez dê tempo, não sei. E aí vocês já podem perguntar e a gente pode trocar uma ideia. Tá certo, 10 minutos de demonstração. Tá bom, então assim, nesse caso, eu vou mostrar o exemplo final, e aí eu vou mostrar o pensamento por detrás dele, talvez aqui eu vou evoluindo ele aqui, para que a gente consiga entender como mais a gente pode evoluir isso, tá certo? Então, beleza, galera. Então, assim, a primeira coisa que eu faria aqui é tentar separar agora os dados da aplicação que estão vindo aqui, ó, dentro desse user data, desse meu componente, tá certo? E para isso, eu acho que o que ficaria mais interessante é a gente criar um hook que ele vai ser responsável somente por chamar, fazer uma requisição, porque aqui ainda está muito amarrado, né? E aí, talvez seria legal a gente criar uma função genérica que consiga fazer essa nossa requisição e trabalhar ela de forma mais genérica, mais simples, que eu possa até utilizar em outros locais, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a criar esse cara. Eu vou criar uma variável, uma função agora chamada useAsync, tá certo? Que é o quê? Eu vou criar um hook customizado agora, tá certo? E esse hook ele vai receber um estado inicial. Beleza? E aí ele vai me retornar algumas coisinhas boas aqui. Primeiro, eu vou ter eu vou chamar aqui de estado e dispatch. E aí eu vou utilizar um outro hook chamado userReducer. Tá bom? Ele vai me receber um reducer como valor inicial. E ele vai receber um estado inicial da aplicação, tá certo? Esse estado vai representar meus dados, tá certo? Vai representar basicamente o que eu tenho ali como interface, tá certo? Então aqui, se você olhar, eu tenho user, eu tenho o status da aplicação, eu tenho um erro, né? E eu posso, na verdade, combinar isso num objeto. Então, no lugar de eu estar criando 3 states, eu posso criar um só que vai representar isso aqui tudo, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar esse estado inicial aqui, tá bom? Como um objeto. Eu vou dizer que tem status, tem user e tem erro. Exatamente o que eu tenho aqui, tá certo? Essa mesma representação aqui, galera. Então, isso aqui eu vou passar para cá. E agora a gente vai ter que criar esse nosso reducer, certo? Mas antes disso, o que eu quero fazer, essa função aqui, como ela é assíncrona, né? Ou seja, exatamente como eu expliquei da promise, né? A promise também é uma função assíncrona. Eu vou ter que retornar, né, uma promise aqui no final das contas, então eu vou botar aqui from promise. Eu vou chamar o user callback, certo? E esse meu callback, ele vai receber a minha promise. E eu já explico, galera, por que eu estou usando um callback aqui, mas basicamente é para a gente ter um controle dentro do nosso componente, quando é que a gente vai chamar a promise, tá certo? E basicamente aqui dentro do callback, eu vou despachar
alguns estados, né, do meu Reducer, tá certo? Então, no início, como eu falei, exatamente como está aqui, como estado inicial é pendente, né? Eu vou dentro do meu dispatch, eu vou dizer que o tipo de status que eu estou despachando vai ser exatamente o que eu tenho aqui. Vai ser esse cara, tá bom? Beleza. Daí eu vou ter a minha promise, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse fetch GitHub user, só que aqui eu estou tratando ela de forma mais genérica. Promise, e aí eu vou, quando essa promise resolver, eu vou ter dois estados, né, nas quais a gente já conversou, que basicamente eu vou ter, quando eu receber os dados, né, eu tenho que setar, eu vou dar um dispatch, certo? E aí, exatamente como aqui eu setei o user, né, e setei o status para resolved, né, eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou setar o tipo do meu dispatch aqui vai ser request status.resolved, tá certo? No lugar de eu chamar um outro hook só para setar o usuário, eu vou passar ele como payload, né? Ou seja, eu vou passar o meu data. Ou seja, agora esse carinha aqui, ele vai lidar com as duas coisas. Ele vai setar o status da minha aplicação e vai dizer qual é o usuário que eu vou receber, tá certo? E aí, faltou o rejected, né? Então, o reject é a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter o erro, tá certo? Eu já tenho o código copiado aqui do lado, então fica mais fácil. Deixa eu ver o que mais que a gente está esquecendo. Não vou ter nenhuma dependência, porque essa função ela vai ser meio que pura, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui. Eu acho que enfim. Vamos lá. Acho que esse run promise todo tá aqui. Exato. Deixa eu ver. Assim, faltou. Aqui. Enfim. E aí agora a gente tem que criar o nosso reducer, né? Que vai ser muito parecido com os status que a gente está utilizando aqui. E para isso, eu já tenho mais ou menos esse código copiado, então para não fazer vocês perderem o tempo de vocês, eu vou chegar e eu vou colar aqui em cima, certo? Mas eu vou explicar. Então, Reducer, imagine o Reducer como esse switch case que a gente fez aqui embaixo, tá certo? Com o status da aplicação. A diferença dele agora é que ele vai me retornar um objeto, né? E aí ele vai receber ações, e ações tem tipo, é uma conversão, né, desse padrão que a gente está usando de reducers. E aí, caso o meu request esteja pendente, ele vai me retornar o request pendente, não vai ter nada no data, não vai ter nada no erro. Tá vendo aqui onde a gente colocou 7 user, 7 erro? Mesma coisa, tá certo? Só que agora tá muito mais limpo. E aí, do mesmo jeito aqui, quando tiver o meu request resolved, né, ele agora vai me retornar o status, vai ser resolved. O meu data vai ser o action.data, o action é o que está retornando, né, e o data é o que vem, os dados da aplicação que estão vindo do GitHub, exatamente como estava aqui, tinha o user data, né, que está vindo aqui, então esse data vai vir de lá, e eu tenho o reject, que vai me retornar, o data vai vir vazio, mas agora ele vai me retornar um erro, tá certo? E por último, ele vai me retornar, se eu não tiver nenhuma ação desse tipo, ele vai me retornar esse action type aqui, ele vai dizer que esse cara não existe. Então eu só tenho que colocar agora dentro desse meu use reduce, aqui o reduce que a gente criou, né? Eu vou dar só e agora a gente vai mudar aqui deixa eu pegar só o componente todo. E daqui a gente retorna, né? O status, o state, e a promise, o run promise. Show de bola. Deixa eu ver se não tem nada errado aqui. Acho que tá certo. Enfim. Agora no nosso componente, a gente, na verdade, pode deletar quase tudo,
né? O que é fantástico, a gente pode deletar isso aqui. O nosso estado inicial agora, ele vai ser muito mais simples. Ele simplesmente, eu vou ver aqui qual vai ser o status inicial. Ou ele vai ser, se eu houver um username, se eu tiver um username, ele vai ser pendente. Se ele não tiver, ele vai ser idle. Né? Onde tinha o nosso user effect, né, aqui, a gente vai dar uma modificada bem grande nele, né? Vou deletar tudo isso. E agora o que a gente vai fazer, a gente vai chamar o nosso hook, que foi criado aqui, user async, tá certo? E a gente vai passar os dados para ele, tá bom? E logo em seguida, o que a gente vai chamar no nosso user effect agora é super simples. É somente esse run promise, que é essa função que a gente criou aqui, que está chamando callback, né? E todo o resto que a gente tinha feito, né? Ele continua. Então, no lugar da gente ter aquela função com vários estados, agora eu tenho o meu estado inicial, eu chamo o meu hook, dentro do user effect, eu chamo a função que a gente criou dentro do hook, nessa run promise, para carregar minha promise, e o meu hook já cuida de quando ela funciona, quando ela traz o sucesso ou quando ela traz o erro, tá certo? Vamos ver aqui agora como é que está na aplicação, né? Vamos ver se está funcionando. Então, novamente, vem aqui, ele está me mostrando o meu nome, tá certo? Então, acho que basicamente era isso, galera. A gente, não sei se vocês entenderam tudo que a gente fez aqui, porque no final ficou um pouco corrido, mas se vocês quiserem abrir para perguntas, fica à vontade. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, falem que eu respondo agora. Beleza? Maravilha. Antes da gente dar uma pausa para as dúvidas, como o Vitor falou bastante coisa, ele está tomando aguinha aí, vamos aproveitar para retomar um pouquinho do que a gente tinha falado lá no começo e falar sobre o nosso curso aqui da EBAC. Então, quem aqui no chat tem vontade de se tornar um desenvolvedor front-end e garantir uma oportunidade de ganhar mais, podendo até mesmo trabalhar em home office? O nosso curso de desenvolvimento front-end do Zero ao Pro, ele vai resolver essa necessidade de vocês. Mais que o curso NEBAC, nós também temos a preocupação de facilitar com que os nossos alunos ingressem no mercado de trabalho. Justamente para ajudar isso, nós temos o nosso centro de carreiras. Para quem acompanhou na semana passada, eu tinha comentado sobre isso já também. No nosso centro de carreiras, os nossos alunos eles vão contar com recrutadores profissionais que ajudam você a dar aquela limpada, aquela caprichada no seu currículo, se preparar para entrevistas também. A gente não trabalha só falando, faz o currículo dessa forma e está pronto. A gente auxilia vocês também a se prepararem para entrevistas de emprego. O projeto final que vocês vão fazer durante o curso, ele vai ser realizado em colaboração com as empresas que são parceiras da EBAC. Nós fazemos seleção das melhores vagas que a gente localiza no mercado para os nossos alunos, além de oferecer também uma mentoria com recrutadores e profissionais de empresas que são normalmente aquelas empresas que os candidatos têm aquele desejo, aquele sonho de entrar. O que nós temos no nosso curso de desenvolvedor front-end do Zero ao Pro? Vocês vão conhecer a parte de estruturamento de páginas da internet utilizando HTML, a parte de deixar as páginas mais bonitas usando CSS, além de usar frameworks como Bootstrap para criar interfaces inteligentes e responsivas. Vocês vão dominar ferramentas fundamentais para simplificar a navegação e ativar elas nas suas interfaces para que elas fiquem funcionais e interativas. Para isso, vocês vão utilizar JavaScript, jQuery e React. Vocês vão aprender a criar páginas web que vão ser lindas tanto no computador como no celular ou tablet, usando os conceitos de adaptividade e acessibilidade, né? Páginas responsivas. E vocês também vão projetar, criar e desenvolver páginas usando CSS, SAS, Bootstrap e Figma. Galera que mexe com design deve conhecer o Figma aí já. Figma é uma ferramenta bem interessante. Além disso, vocês também vão otimizar o desempenho das páginas e utilizar funções de Ajax para prevenir o carregamento lento.
Um dos exemplos que o Vitor mostrou durante a aula usa alguns desses conceitos também. Vocês vão entender o que é uma API, para que serve a API, o que é SEO, Search Engine Optimization, qual é o impacto disso para desempenho das suas páginas, da performance em ferramentas de busca, além de desenvolver aplicações responsivas, que é aquilo que eu tinha comentado lá em cima. Vocês vão estar habilitados a produzir algo que vai funcionar, que não vai ficar estranho, que vai ser agradável para os usuários utilizarem, tanto no celular, tablet, notebook, uma televisão de 4K e por aí vai. E, como vocês também perceberam através do próprio discurso do Vitor, né? Saber inglês é importante para quem trabalha com programação. As linguagens de programação são em inglês, e por mais que você no seu dia a dia utilize tudo em português para facilitar, nome de variável e coisas do gênero, também é importante você saber inglês para pesquisar documentação, para entender o que a linguagem de programação está fazendo por vocês e tudo mais. Justamente por isso, a EBAC está oferecendo, com a parceria da EF English Live, um mês do curso de inglês gratuitamente, sendo que vocês têm acesso a 16 níveis de inglês, teste de nivelamento, e o certificado da EF English Live ele é reconhecido internacionalmente. Então, para quem não clicou naquele botãozinho em destaque, aproveitem. Relembrando que quando vocês clicarem nesse botão, vocês não estão fazendo a matrícula automaticamente no curso, só estão indicando que vocês querem aproveitar esse desconto e também vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas com nossa equipe. Como que funciona a rotina de um aluno da EBAC? Vocês vão assistir as aulas online, de acordo com o tempo e o cronograma de vocês, vão fazer as atividades também online, utilizando plataformas remotas, e vão receber feedbacks individualizados dos nossos tutores. Ou seja, vocês não vão simplesmente fazer uma atividade, assistir um vídeo e está pronto. Cada aluno vai receber um feedback individual das próprias atividades para garantir que vocês estão saindo do curso sem carregar dúvidas com vocês. No fim do curso, vocês vão apresentar alguns trabalhozinhos autorais, vão conseguir desenvolver o portfólio de vocês com esses trabalhos autorais. Ou seja, além de ter todo o conhecimento que vocês vão adquirir com o curso, já vão sair com a assessoria para montar o currículo de vocês, vão sair preparados para entrevistas, vão ter um portfólio extremamente competitivo para o mercado, e, é claro, também vão receber o nosso certificado IDEBAC. Então, para quem não clicou, aproveitem aí o momento. Esse curso ele é super interessante, vai ajudar a alavancar a carreira de vocês. E aproveitando o momento, antes da gente voltar agora com o Vitor para poder tirar as dúvidas, também deixar o convite para que vocês voltem amanhã com o Pablo Montenegro. Ele vai dar algumas dicas para vocês iniciarem suas carreiras internacionais como desenvolvedores, com foco em utilização de códigos open source. O Pablo Montenegro, como está aqui no slidezinho, ele trabalha lá em Amsterdã. Ou seja, essa semana tem bastante profissionais internacionais aqui para vocês tirarem suas dúvidas também. Maravilha? Vitor, pode voltar. Vamos tirar as dúvidas aí se o pessoal tiver alguma. Beleza. Se quiser, pode voltar o compartilhamento da sua tela aí também. Deixa eu botar para... Tem uma coisa que não é dúvida de ninguém ainda, mas vale... Eu entendi o que estava acontecendo, mas vale ressaltar também para o pessoal que não entendeu. Uhum. Em alguns momentos você estava selecionando todo o código e de repente as coisas estavam mudando de posicionamento. Uhum. Isso é uma funcionalidade extremamente útil da IDE. Você consegue dar uma explicadinha para quem viu isso e não entendeu o que bruxaria estava acontecendo aí na tela? Sim. Então, o que aconteceu em alguns momentos, por exemplo, eu tenho aqui configurado no meu editor uma ferramenta chamada Prettier, né? O que ela faz? Ela define como seu código vai ser organizado, né? E eu tenho um atalho na minha ideia aqui, no meu keyboard, né? Que ele faz isso. Por exemplo, se eu vier aqui e mudar a estilização do código, né? Ao apertar esse atalho, o código volta ao ser dentro do padrão. Isso ajuda muito quando a gente está trabalhando com muita gente no time, né?
porque garante que o código fique sempre do mesmo jeito. Então, toda vida que eu tiver, por exemplo, um objeto maior do que acho que dá para até, quem não estiver vendo, tem uma linha aqui no meu editor, tá certo? Que para mim, é a linha máxima onde eu posso estar programando. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e passar dessa linha, assim que eu salvar, né, o meu código ou apertar esse atalho, ele vai já voltar para o lugar inicial, né? Voltar para o lugar correto. Eu acho que a resolução não tá deixando enxergar a linha direito aqui. Ah, agora apareceu. Pronto. Agora ficou bem visível. Essa linha aqui. Perfeito. Certo. Isso de organizar, o termo que o pessoal usa, que muita gente não entende, acha que é uma palavra grega, né? É indentação. É a forma de estruturar visualmente o código para facilitar a leitura. No JavaScript, por exemplo, você pode deixar tudo em uma única linha que ele vai funcionar. Mas em outras linguagens de programação, se vocês colocarem indentação de forma errada, o código já começa a ter alguns erros. Sim. Então, essa funcionalidade é bem interessante. Alguém no chat ficou com dúvida de alguma coisa, não entendeu algum termo? Não precisa ter vergonha, gente, é normal. Se tiver alguma coisa muito... Vocês podem perguntar qualquer coisa, não existe nenhuma pergunta errada, galera, fica à vontade. Se vocês quiserem perguntar coisas que são complementares também, fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma curiosidade. Se você não entendeu 100%, não se preocupe, esse conteúdo aqui ele é para ser um conteúdo semi-avançado, eu diria, então é normal. O mais interessante é que você consiga ter uma visão, né, de como utilizar essas ferramentas e que, se isso te deixou animado, você poder estudar elas a fundo. Para quem nunca tinha escutado o termo hook, sem aprofundar muito no assunto, você consegue dar uma explicada, um resuminho? Sim. O que um hook faz? Sim, basicamente é o seguinte, vamos dizer que existem paradigmas na programação, né? A gente tem a programação orientada a objeto e programação funcional, tá certo? Antes, o React, né? Toda programação tem o que a gente chama de estado, que é, vamos dizer, a representação das variáveis naquele determinado momento, né? Então, antes, a maneira como o React lidava com o estado é que você tinha de criar uma classe para dizer, olha, se eu quisesse vir aqui e dizer, por exemplo, qual é o meu estado inicial, eu tinha que criar uma classe e dar um set state nessa variável para que ela guardasse essa informação. Isso é ruim por quê? Porque a gente não conseguia compor essas classes, né? Se fosse só uma função, como é aqui, eu não teria uma forma muito simples de compor. Hook é uma forma de simplificar isso. É uma função pura que ela vai guardar ali o status da tua aplicação. E aí você pode interagir com eles usando essas APIs que o React está provendo, né? Aqui, por exemplo, eu faço muito uso do state, por exemplo, né? E aí ele vai te retornar esse user state, né? E seria um hook. O mais legal é que a gente consegue construir hooks customizados, ou seja, a gente não fica preso àquilo que o framework te deu. No caso aqui, a gente até acabou construindo um que eu chamei de user async, né? Que isso aqui é um hook, né? E aí, por convenção, os hooks a gente coloca use no começo, só para porque é uma convenção de dizer que isso aqui é um hook, tá certo? E aqui a gente está utilizando ele, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. Bacana. Uma outra coisa também, o que o Victor falou, eu preferi não interromper, mas provavelmente muita gente ficou com a pulguinha atrás da orelha com a palavra paradigma. Paradigma de programação. Quem trabalha com programação, quem está estudando principalmente, vai escutar muito paradigma isso, paradigma aquilo. Uma forma de simplificar isso para uma palavra mais corriqueira é como se fosse uma filosofia que alguém criou, passando como se fossem alguns guias, algumas boas práticas, um conjunto de instruções para facilitar as pessoas que vão utilizar aquela filosofia para que elas consigam aplicar. Por exemplo, orientação a objetos, você tem toda a parte de definir o que é um objeto, o que é uma variável, que variável costuma ser um atributo relacionado a uma informação que aquele objeto vai ter, as funções costumam ser os verbos, né, as ações que aquele objeto executa e por aí vai. A programação funcional, ela tem uma abordagem diferente, ela não prende você a algo relacionado, um atributo relacionado a algo fixo,
que vai chamar um verbo, uma ação específica que só aquilo pode fazer. A programação funcional, ela oferece algumas liberdades que a orientação a objeto não oferece, assim como orientação a objetos também oferece uma estrutura que ajuda a guiar uma linha de raciocínio que na programação funcional uma pessoa não conseguiria utilizar. As duas filosofias, né, os dois paradigmas são extremamente interessantes. Um não é melhor que o outro, e o que torna você um melhor profissional é saber qual é o melhor momento para usar cada um deles. Exatamente. Só complementando, acho que assim, o paradigma funcional que a gente está utilizando aqui, talvez você nem tenha percebido, mas a gente está utilizando ele aqui. Ele tem alguns princípios, né? E a gente fala de composabilidade, que é você poder compor, né? Então, a programação orientada a objetos, você define coisas do mundo real, por exemplo, você vai, eu tenho um cachorro, e o cachorro ele é um animal, e aí eu tenho uma classe animal, e o cachorro estende da classe animal, ou seja, existe essa comparação com objetos do mundo real. Já a programação funcional se preocupa em funções, é como se fosse Legos, né? O bom dela é que você pode criar funções pequenininhas que fazem coisas muito específicas, e você pode sair combinando elas dentro da sua aplicação. Então, você constrói esses pequenos bloquinhos de Lego que você, lá na frente, você pode conectar eles e reutilizar eles. Sim. Na programação orientada a objetos, por exemplo, vamos criar que existe um universo, uma classe lá em cima chamada animal, que tem uma função andar. Aí depois desse animal tem animais bípedes e animais quadrúpedes, que vão ter que refazer a função andar de alguma forma. Só que também tem os animais que são pássaros, ou tem animais que são peixes, animais marinhos. Eles não andam, eles nadam. Então aí a pessoa começa a ficar com aquele nó na cabeça. Na programação funcional, você pode fazer simplesmente uma função chamada mover-se, e você pode implementar ela de acordo com a categoria da aplicação que você vai utilizar. Você não fica preso àquela dependência, que é literalmente um termo que é utilizado em orientação a objetos, né? Dependência. Você não fica preso àquilo que foi criado lá naquela classe padrão lá em cima, ou se teve algum erro de escopo, alguma coisa que foi colocada naquela classe padrão lá em cima pode começar a criar bugs futuros no seu código. É uma coisa bem interessante para quem gosta de estudar sobre o assunto. Tem até um exemplo que por exemplo, orientação a objeto seria de seu cliente pede um gato, você vai lá e cria o gato. Aí depois ele pede um cachorro, aí você, então eu tenho agora uma classe animal, né? Então gato e cachorros, eles são parte da classe animal, eles têm uma diferença, um late e o outro mia. E aí depois ele pede para você criar um robô, e aí você tem outra classe, robô, solta laser. O problema tá quando ele pede um gato que solta laser pelos olhos e late. Então aí você acaba tendo que criar uma classe suprema que englobe todo mundo de alguma forma para que você consiga utilizar isso. E aí seria, por exemplo, um caso que o paradigma ou a filosofia funcional entra melhor, né, que é você criar eles separados, e caso você precise combinar eles, você tem uma facilidade muito maior de combinar. Sim. Evita que vocês utilizem aquela famosa solução criativa utilizando a tecnologia, né? Que é o termo bonito que a gente usa para falar gambiarra. Exato. Evita bugs causados por falhas de escopo ou escopos crescendo de formas não previstas originalmente. Maravilha. Você tem alguma consideração final aí, Vitor? Alguma coisa que você queira falar? Alguma dica? Algum recado? Assim, então, só para a galera que não sei como se todo mundo me conhece, né? Eu queria agora no final da apresentação mesmo falar um pouquinho. Então, eu estou criando muito conteúdo também, pessoal, para todos os níveis, né, de desenvolvedores, tanto se você está júnior, sênior, pleno, né? E aí eu estou criando muito conteúdo no Instagram, talvez se eu puder compartilhar aqui com vocês, eu vou pegar o link também, que é tudo Vitor MLNK, né? E aí, se você o seu Instagram está aberto aqui na minha tela, eu consigo colocar o link já. Perfeito. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar por lá. E aí eu falo de mais coisas, né? Eu falo sobre carreira internacional, né? Eu dei até uma talk já na EBAC, na vez passada, falando um pouco disso. Então, se vocês tiverem aí, vocês estão assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me procura lá, tá certo? De novo, não se preocupe se ficou alguma coisa muito nublada aqui, vocês podem reassistir, eu garanto que vai ficar cada vez mais simples. Esse conteúdo é um conteúdo, assim, um pouco mais avançado, mas a ideia, de novo, é que vocês consigam ter um contato inicial
né, com essas tecnologias para vocês verem o que é possível, né? E aí vocês podem fazer o curso aí da EBAC, por exemplo, para ir mais a fundo, né, e aprender o porquê dos porquês. Então é isso, galera. Se vocês tiverem qualquer coisa, podem me procurar, fica à vontade para perguntar. E também podem deixar as dúvidas de vocês nos vídeos do YouTube, que se o Vitor ele der uma olhada, ele responde. A nossa equipe também está sempre de olho lá. Se vão surgindo algumas perguntas, a gente consegue atuar também e dar uma respondida lá. Inclusive, falando de dúvidas e coisas do gênero, a qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação aos nossos cursos, a valores, métodos de pagamento, o que tem, o que não tem no curso, todas essas partes que vocês com certeza têm que levar em consideração antes de contratar qualquer coisa, né? Vocês também podem entrar em contato com nossa equipe. Nós temos e-mail, telefone, WhatsApp, então tem o nosso Instagram também, tem o nosso canal do YouTube. Vocês têm diversos meios de conseguirem tirar suas dúvidas com a gente e a gente está também super aberto a sugestões. Se vocês tiverem sugestões de conteúdo também, se vocês quiserem indicar uma pessoa que vocês achariam legal chamar para um webinar aqui com a gente também, podem deixar lá. Algum tema que vocês acham interessante, que vocês não viram ser abordado, ou querem uma explicação diferenciada, também pode deixar lá. A gente está super aberto a isso. Você quer finalizar com mais alguma coisa que eu tinha te interrompido sem querer? Não, tá do meu lado, acho que era mais ou menos isso mesmo. Então tá ok. Só ressaltando o convite para vocês, amanhã nós vamos ter com o Pablo Montenegro algumas diquinhas aí para vocês alavancarem a carreira de vocês como desenvolvedores internacionais. Ele foi lá para Amsterdã, inclusive lá em Amsterdã, assim como também na Alemanha, que eu já tinha visto o Vitor comentando alguns outros dias, eles estão à procura de desenvolvedores. A Rafa Ballerini, a gente também está em contato com ela, Renata. Inclusive, ela fez até algumas divulgações para a gente semana passada, ela estava aqui em um dos eventos. Ela está no nosso radarzinho também. De acordo com o que pintar aí na agenda, a gente vai chamar ela também. Mas, voltando ao que eu estava comentando, o Vitor, ele comentou também, né, que procuram bastantes profissionais lá fora, profissionais brasileiros. Então, por mais que a gente não tenha essa visão por estar aqui no Brasil, lá no exterior, os profissionais da área de tecnologia são extremamente bem vistos. Então, sim. Fica aí a dica para vocês. Então, tá preparado, né? Faz bastante diferença. Então, se vocês puderem dar força no inglês, aí eu recomendo bastante. Acho que é um dos maiores. Eu vejo os brasileiros falando que a maior dificuldade deles é essa, né? Às vezes a pessoa sabe código muito bem, mas acaba devendo ali no inglês, deixa para muito depois e perde vagas preciosíssimas. Então, não deixem isso para depois, se vocês estiverem procurando a carreira internacional. E assim, de novo, os brasileiros aqui são muito bem vistos, né, aqui na Alemanha, e a Europa como um todo hoje, ela está precisando de profissionais capacitados, né, tem uma demanda muito grande de emprego aqui, e, por exemplo, só minha empresa nesse final de semana a gente está procurando 41 pessoas, né, para vagas, e falta pessoas para aplicar, então, assim, quem tiver com dúvida, corre aí, porque é muito bom, paga muito bem, é uma área que está muito em alta agora, né? Então, se você puder fazer a diferença e se capacitar, eu acho que o momento é agora. Inclusive, Vitor, posso até deixar o convite, aquilo que eu falei lá do Central de Carreiras, né, durante a apresentação, se a sua empresa estiver precisando de alguém e quiser fazer uma parceria com a EBAC, como a gente também oferece um mês gratuito do curso de inglês para o pessoal começar a sentir como é que avaliar até, às vezes a pessoa pode ter até um nível lá para o intermediário, quase avançado de inglês e não saber. É super interessante. Perfeito. Então, maravilha, gente. Para quem se interessou pelo conteúdo de amanhã, estaremos aqui também a partir das 19 horas. O vídeo vai estar disponível no canal do YouTube ainda essa noite. Para quem está vindo pelo YouTube, tem mais coisas interessantes. Vocês podem acessar nossa página ebac.com.br/webinars para ver os eventos futuros e também ter acesso aos eventos que já passaram. E tem conteúdos não só de programação, para quem se interessa em outras áreas também.
tem a parte de jogos, marketing, design, a parte de cinema. Então, a gente é bem completo com relação a isso. Vocês conseguem localizar informações com relação a tudo que vocês possam ter interesse aí. Fechou, gente? E eu também vou colocar na descrição lá do vídeo do YouTube, pelo menos o Linktree do Vitor, que no Linktree vocês conseguem achar o Instagram dele, a Twitch, que ele também faz stream por lá, alguns vídeos dele no YouTube, o Instagram também, vai estar tudo lá para vocês conseguirem contato com ele mais facilitado. Maravilha, galera? Então é isso aí, para quem vai voltar aqui amanhã, até amanhã. Para quem vai voltar aqui em algum outro evento, até breve. E mais uma vez, Vitor, obrigado pela disposição do tempo, que eu sei que já deve ser bem tarde aí na Alemanha, né? É porque agora 1, 2 da manhã. 1h17 da manhã. Sim. Eu não tô tão ruim com relação a entender o fuso horário. Maravilha. Brigadão, bom descanso aí para você e boa noite para vocês. Até a próxima, galera.